Bom dia, meus amigos que nos ouvem e nos assistem. Mais um programa sobre as reformas estruturantes. Hoje falaremos sobre as reformas tributárias, né? Especialmente focando um pouquinho nas propostas do governo. E trouxemos aqui uma pessoa que todos os senhores conhecem, pessoa brilhante, que eu gosto muito e é muito bom sempre ouvi-lo, né? Porque a sua fala traz grandes reflexões para todos nós. Dr. Everardo Maciel, ex-representante da Receita Federal do Brasil e consultor de empresas. Dr. Everardo, bom dia, um forte abraço ao senhor, bom estar conosco aqui novamente para tratar de um tema tão difícil, né? Tão difícil de desatar esse nó, né? Que é as propostas de reforma tributária. Mais uma vez, meus agradecimentos pelo convite para participar mais uma vez, participar de um evento patrocinado pela FENACOM. O governo sinalizou lá no passado que iria apresentar suas propostas, demorou para apresentar e disse que apresentaria de forma fatiada, né? Então, primeiro apresentou a sua versão federal do IVA, né? Chamado de CBS, a PL 3887, já trazendo um aumento de carga tributária bastante significativa, né? Com a criação de uma alíquota única. E agora traz o que chama da fase 2 aí, a respeito da tributação de imposto de renda. Imposto de renda da pessoa jurídica, da pessoa física e dos investimentos, né? Que, ao nosso ver, traz aí uma balbúrdia no mercado, né? Uma mudança muito radical em muitos aspectos, e que, com isso, evidentemente, houve uma chiadeira geral, especialmente aí dos empresários, dos investidores, né? Que é a PL 2337. Então, dentro desse tema, que também traz um aumento de carga, nós vamos falar um pouquinho dessa segunda fase aí, doutor Everardo. E como é que o senhor está enxergando essa mudança toda, esse critério todo? Esqueceram aspectos lá do passado, não esqueceram? Hoje mesmo eu vi no jornal que estão ressuscitando a PEC 110 lá no Senado, né? Querem trazer, saindo da questão de dois IVAs, né? Fazer um IVA federal e um IVA entre estados e municípios, enfim, né? Essa coisa que a gente realmente não consegue entender o que isso vai dar para efeito do Brasil, né? Porque, no final das contas, somos todos brasileiros e queremos o melhor para nós, né? Com segurança jurídica que traga uma carga justa de arrecadação de impostos. Então, doutor Everardo, se eu puder comentar alguma coisa relativa a essa segunda fase do governo, o que o senhor achou desse posicionamento aí da proposta do imposto de renda? Bom, deixe-me dizer, eu lido com a matéria fiscal tributária em especial há 49 anos. Por 8 anos fui secretário de Fazenda Estadual, por 8 anos fui secretário da Receita Federal. Eu nunca vi uma balbúrdia como essa. PEC 45, PEC 110, projeto de criação da contribuição de bens e serviços, projeto de reforma do imposto de renda das pessoas físicas e pessoas jurídicas. É, na verdade, um torneio de ideias ruins. Mal estudado, mal diagnosticado, com agendas ocultas, quer dizer, movida por interesses específicos, particulares, enfim, uma enorme confusão mental. Quer dizer, se faz um discurso cheio de chavões, vamos simplificar, vamos reduzir a litigiosidade. Quando diz vamos simplificar, complica muito. Quando diz vamos reduzir a litigiosidade, aumenta a litigiosidade muito. Quer dizer, quando usam expressões que para mim não faz nenhum sentido, por exemplo, não haverá aumento de carga tributária. Isso o que quer dizer? Isso nada. Porque ninguém paga carga tributária, paga imposto. Carga tributária é um quociente entre o que se arrecada agregadamente dividido pelo PIB. Quer dizer, a mim não me importa, que coisa fantástica dizer assim, a carga tributária ficou constante, porém, eu vou pagar mais impostos. Quer dizer, isso é uma discussão absolutamente sem sentido, sem nenhum nexo. Quer dizer, eu quero fazer o quê? Por quê? O que se quer fazer? Qual é a motivação?
afinal de contas. Quer dizer, no caso específico, eu vou me centralizar meus comentários nessa proposta do imposto de renda. No caso específico, existiam duas motivações para fazer isso, ambas espúrias. A primeira era cumprir um compromisso de campanha, aumentando o limite de isenção do imposto de renda de pessoa física, que depois eu comento especificamente. Compromisso de campanha que eu não conheço nenhuma pessoa que se lembre disso. Então, é um compromisso secreto de campanha. O segundo é essa onda reformista. O que é que você... perguntar, por que você fala onda reformista? E eu respondo. Reformas são sempre necessárias. Agora, nada autoriza dizer que uma reforma produza algo melhor do que o que se tinha antes. É como diz um velho provérbio judeu, o demônio de amanhã pode ser pior do que o demônio de hoje. Quer dizer, então é preciso ter cuidado com que reforma. O Brasil, desde os anos 60, criou esse chavão, precisamos fazer a reforma. E eu sempre pergunto, mas que reforma? Qualquer uma, desde que faça uma reforma. Quer dizer, é simplesmente um sentimento assim primitivo, pouco elaborado, de quem não tem nenhum tipo de sentimento, que não tem nenhum conhecimento intelectual suficiente sobre o assunto, e que ficam dizendo chavões. Aí começa assim, tem uma série de chavões do tipo, precisamos acabar com as distorções. Mas distorção de quê? Que distorção? Não, mas as distorções. Temos que nos alinhar. Alinhar com quê? Não, alinhar com o padrão médio dos outros países. Por que tem que alinhar? Tem que ficar diferente, não alinhado. O que atrai é o que é diferente, não é que é igual. Imagine se o Brasil resolvesse ser um protagonista em basquetebol. Vai perder para os Estados Unidos sempre. Sempre. Sabe? Ele tem que jogar o que os Estados Unidos não jogam. Tem que ser diferente. Imagina alguém chegando nos Estados Unidos, voltando aos Estados Unidos, e dissesse, olha, nós não temos IVA. Como sabe, os Estados Unidos não têm IVA. Tem o imposto de venda de aparelho, o sales tax. Ora, o resto do mundo faz isso, por que nós não fazemos isso? Essa pessoa seria levada ao ridículo. Mas por que isso? Para que isso? Quer dizer, não tem nenhuma explicação. Por que a literatura? Que literatura? Qual foi a literatura? Existe agora um dogma estabelecido sobre isso? Não tem nada. Então vem o imposto de renda, como eu dizia, tem duas motivações espúrias. Aí, que fazem? Vamos elevar o limite de isenção da pessoa física. Aí, para contadores, isso é uma coisa muito simples. Eu vou mencionar. Então, como é que apresentam? Apresentam os impactos na tabela mensal. Mas, como sabem todos os contadores, a tabela anual não é duas vezes a tabela mensal. Porque existem descontos que só se operam no final do ano, não no mês. Então, se apresenta assim, então vamos elevar de 1.900 para 2.500. Muito bem. O que quer dizer isso? Então, vamos dizer 2.500, vamos pegar o caso, a situação mais favorável, 2.500. 12 meses, 30 mil. Aplico o desconto padrão, situação de hoje, 6 mil. Vou tomar, para simplificar um pouco minha conta, 1.903 infração, o limite de isenção. Vamos colocar 1.900 para facilitar essa conta. 12 meses, 22.800. 24 mil menos 22.800, 1.200. Então, a base tributável, 1.200. Aplico a alíquota de 7,5%, R$90. Então, eu descobri que ele ganha R$90 por ano. É abaixo do Bolsa Família mensal. Dividido isso por mês, o número preciso é R$ 7,20 por mês. No máximo. Ele não consegue comprar 1 quilo de pão francês. Agora, e o que faz para compensar isso? Vamos estabelecer restrições ao desconto padrão. Desconto padrão, que, como sabem bem os contadores,
que é utilizado entre 60% a 70% dos contribuintes, a depender do ano. Pois bem, então eu digo, o desconto padrão fica limitado a 40 mil. Conclusão, eu só posso usá-lo entre 30 e 40 mil, dado que 30 mil é o limite de isenção. Então, se eu tomo, como eu sei que esse desconto padrão tem uma trava numérica de 16.600, algo assim, significa dizer que entre 40 mil e 83.700 de renda anual, onde tem uma imensa maioria de pessoas que praticam o desconto padrão, não vão poder usar. E foi apurado, eu tomo os dados que foram apresentados oficialmente, isso implica num ganho de arrecadação de 10 bilhões de reais. O ganho de arrecadação de 10 bilhões quer dizer perda de receita de 10 bilhões de reais. Parece ser assim. Sobre quem? Sobre contribuintes que estão nessa faixa de renda. Essa faixa de renda é o que o IBGE chama classe C. Então, vão dar 1 quilo de pão por mês e ter mais dinheiro que pode chegar a R$ 1.300 por ano da classe C. Em outras palavras, como disse um jornal, colocaram uma granada no bolso do pessoal da classe C. De fato, né, doutora Everardo, é verdade, é isso mesmo. A gente tem que fazer essas reflexões e trazer isso para quem não entende direito da matéria, né? Porque, como o senhor bem colocou no início, quer dizer, a forma que eles se colocam e falam, a gente percebe claramente que nem entende, quase ninguém entende da matéria tributária. Muitos poucos entendem dessa matéria. Isso é fato, né? E essa conta, essa análise que eu trouxe com muita clareza, mostra que vai totalmente do lado oposto ao que eles vêm dizendo, que eles querem tributar o rico, né? E não a classe C, não a classe D, na verdade, quer tributar as pessoas mais ricas. E que é uma inverdade isso, né? A tributação vem forte para todo mundo, né? Bom, agora vamos nos deslocar para as pessoas jurídicas. Tem muita pegadinha, né, no projeto. Um projeto que tinha originalmente 68 artigos e algumas centenas de outros dispositivos, já é algo para assustar. Não é um projeto, aquilo que chamava antigamente de pacote. É um pacotaço, cheio de maldades escondidas por todos os cantos. Eu vou citar uma que é curiosa. Veja como pode fazer um discurso enganoso. Nós vamos equiparar a legislação da contribuição social sobre o lucro líquido com a do imposto de renda das pessoas jurídicas. Você sabe como é o método? Pegar tudo que tem errado no imposto de renda da pessoa jurídica e meter na contribuição social, em vez de fazer o inverso. Exatamente. Vou dar um exemplo disso. No imposto de renda, por conta de uma legislação muito antiga, de 1958, o pagamento de royalties, o limite de dedutíbilidade é 5%. Isto não tem na contribuição social sobre o lucro líquido. O que é que faz? Estende para a contribuição social sobre o lucro líquido essa excrescência. Deve ser o contrário. Dizer assim, os royalties não têm limite de dedutíbilidade, como é na contribuição social sobre o lucro líquido. Mas o caminho é inverso. Bom, mas vejamos quais são os 2 pontos centrais. O primeiro ponto é eliminação do juro remuneratório do capital próprio. Quem propõe com isso não conhece a história. Por que foi implantado no Brasil o Instituto do Juro Remuneratório do Capital Próprio? Então, vamos voltar no tempo. Sobretudo para os mais experientes, os mais velhos, vamos assim dizer, na área de contabilidade, isso é um fato absolutamente conhecido. Como é que era? Existia a dedutibilidade da correção monetária do patrimônio líquido, que foi extinto com a reforma de 95. E como sucedâneo disso, que produz quase o mesmo efeito, foram implantados o juro remuneratório do capital próprio, que tem como subproduto uma relativa equiparação entre o tratamento tributário dispensado aos empréstimos vis-à-vis o investimento direto de risco. Porque, veja bem, não existe juro remuneratório do capital próprio. Eu estou em 1994. Uma empresa que tem matriz nos Estados Unidos, uma filial no Brasil. Ela quer capitalizar a empresa filial brasileira. Ela tem 2 caminhos.
Ela o faz por meio do empréstimo ou faz um investimento direto de risco, ou combinação disso. Mas se ele me perguntasse o que é que deve fazer, eu digo, evidentemente que eu empréstimo. Por que eu empréstimo? Porque eu empréstimo não há risco, ele volta. E, além disso, a filial, quando estiver fazendo o repagamento do empréstimo, ela vai deduzir de sua base de cálculo juros pagos à matriz. Então, o empréstimo tem um custo fiscal mais baixo que o investimento de risco. O que é que o juro remuneratório do capital próprio faz? Equipara. Mas não equipara bem, não. É uma equiparação, uma relativa equiparação, porque tem a trava da TJLP. Bom, agora, aí diz, mas nós temos que esperar isso, porque isso só existe no Brasil. Só existe no Brasil? Bom, primeiro, e daí? Que bom que só existe no Brasil, que é um fator atrativo, não o contrário. Bom, além disso, o seguinte, mas o que é pior? Pior que a desinformação está prosperando. No dia 18 de maio deste ano, 2021, a União Europeia recomendou aos países membros que adotassem o que eles chamam de notional interests, cuja tradução mais livre são juro remuneratório do capital próprio, como já o fizeram Bélgica e Itália. Então, nós estamos querendo tirar quando os outros estão entrando. Naquilo que nós tínhamos uma liderança. Um grande especialista em contabilidade, o professor Eliseu Martins, publicou um artigo minucioso demonstrando a estupidez que essa proposição significa. Mas vamos para os dividendos, que é o outro. Só quem paga imposto são as pessoas físicas. Às vezes não é quem recolhe o imposto, é quem paga. Quando você faz uma compra, o imposto está embutido no preço do produto que você comprou. Então, na verdade, o contribuinte, de fato, é o consumidor, e não a empresa que recolheu o imposto, que é o contribuinte de direito. Então, ele é contribuinte como consumidor, como proprietário, no caso dos impostos patrimoniais, como trabalhador, no caso dos impostos incidentes sobre a atividade laboral, e como investidor. Investidor no mercado financeiro ou investidor nas empresas, na economia real, como sócio. Quando ele investe numa empresa, ele tem uma expectativa de retorno, enfim, é investimento, não é doação. E como é que se traduz esse retorno? Na distribuição de resultados, os dividendos. E esse dividendo tem seu valor afetado pela tributação na empresa e na distribuição. Então, daqui uma conclusão é óbvia. Eu tenho 3 métodos para aplicar essa regra. Tributar só os dividendos, tributar só o lucro da empresa ou tributar ambos. Mas os outros tributam por aí. E daí? O que quer dizer isso? Nada. Bom, então veja bem, por que é que nós optamos por tributar só na empresa? E veja bem, as pessoas falam equivocadamente isenção da distribuição de resultados. Não é isso que está na lei, é não incidência. E, como sabem bem, há uma diferença enorme entre isenção e não incidência. Quando se diz não incidência, é que para esclarecer que já foi tributado na empresa. Bom, agora, veja bem. Então, se nós a tributamos só na empresa, vamos pegar algumas perspectivas analíticas. Vamos olhar do ponto de vista da sonegação. Alguém mais sabe o que é distribuição disfarçada de lucros? Morreu, não existe mais. Algum contador aí já se deparou com algum contribuinte, cliente. Olha, tem um caso de distribuição disfarçada de lucros. Vai apresentar um contra-exemplo. É um caso, 2 casos, numa história de 25 anos. Pois bem, era só o que tinha antes disso. A força de trabalho da fiscalização era toda canalizada para verificar distribuição disfarçada de lucros. Esse fenômeno acabou. Eu costumo insistir dizendo que sonegação deve ser prevenida e não enfrentada. Porque o enfrentamento da sonegação é um enfrentamento sofrido, difícil e, frequentemente, mal sucedido. Bom, então,
Não existe mais isso. Então, sobre esse aspecto, eu não tenho dúvida que a tributação só na empresa é melhor. Segundo, simplicidade. Quando eu faço a retirada de dividendos, já está tudo resolvido. Tudo mais simples. Simples para o fisco, simples para o contribuinte. Em termos também, em termos de vulnerabilidade arrecadatória. Pode, por qualquer razão, haver uma decisão que estabeleça um contingenciamento da distribuição de dividendos. Por exemplo, ano passado, o Banco Central deliberou que as instituições financeiras não podiam distribuir mais do que o limite mínimo estabelecido nos seus estatutos. Bom, por uma razão estritamente monetária, isso teria impacto na arrecadação de imediato. O ano passado, na Europa, a União Europeia decidiu que as empresas que receberam subsídios não podiam fazer distribuição de dividendos, impacto na arrecadação. Por outra, a questão se diz assim, olha, mas se os dividendos forem tributados, significa dizer que a pessoa é induzida a reinvestir na empresa. Mas quem foi que disse que, não havendo incidência, ele não pode reinvestir? Só com a diferença. Ele pode reinvestir na própria empresa, ou em outra empresa, ou no mercado financeiro, ou consumir, ou combinar tudo isso da maneira que for mais racional. Imagine um fabricante de máquinas de fotografar. Aí ele vai fazer, diz, olha, você é induzido, reinvista na máquina de fotografar. Mas não existe mais máquina de fotografar. Então ele está perdido. Que diga Kodak, né? Que diga Kodak. Pois é. Quer dizer, uma coisa desse tipo. Agora, objetivamente, o que aconteceu com o juro remuneratório de capital próprio e não incidência dos dividendos? Entre 1996 e 2002, a arrecadação do IRPJ no Brasil cresceu, em termos reais, tomando como parâmetro o IPCA, 117%. A participação do IRPJ no PIB brasileiro teve um crescimento de 50%. Não há outro crescimento igual a esse no mundo. E, mais grave, todos ficaram satisfeitos. Foi bom para o fisco, foi bom para o contribuinte. Mas já que deu certo, que tal testar o errado? Vamos experimentar o que já deu errado, o que já não funcionou. Quer dizer, são coisas... Agora, no primeiro momento, se fez uma proposta que... perdoe, acrescentando. Essa interconexão entre a tributação na empresa e no dividendo é tão patente que chega a dizer essa frase que é patética. Vamos reduzir a tributação das empresas e, para compensar, tributar os dividendos. Ou seja, o que é um reconhecimento tácito que os dois se intercomunicam. Mas para que você precisa fazer isso? Bom, aí vem o seguinte. No primeiro momento, fez uma proposição que conseguiu uma façanha que eu nunca vi na minha vida, que foi a oposição unânime de todos os empresários. Isso é uma coisa fantástica. Quer dizer, quem concebeu isso deve entrar no Guinness. Quem conseguiu fazer isso, sabe? Mas conseguiu, eu fiquei impressionado. Não os tem com substitutivo, aí salvaram. Sim, aquele tipo, tem vários condenados, todos estão condenados à morte, esse grupo escapa. Esse outro grupo que escapa. Aí conseguiu minimizar alguns, né? Mas conseguiu outra façanha. A unanimidade contra dos estados e municípios, coisa que nunca aconteceu na história da tributação brasileira. Quer dizer, realmente eu estou diante de gênios na capacidade de unificar a oposição. Fantástico. Ou seja, essa capacidade política deve ser premiada. Enfim. Aí o resultado, faz uma proposta agora que tem um déficit subestimado de 30 bilhões de reais. 30 bilhões de reais de imposto de renda. Como todos sabem, o imposto de renda é partilhado com os estados e municípios por meio do Fundo de Participação dos Estados e Fundo de Participação do Município. Quem paga a conta? Estado e município. Quem paga em especial? Os estados e municípios mais pobres. Vão receber menos, né? Evidentemente.
uma coisa inacreditável. Pior é o seguinte, e tem uns tipos de compensação que são fantásticas. Se pretende fazer uma reavaliação de imóveis, que é uma alíquota diferenciada, muito bem, nada contra isso. Mas digamos o seguinte, mas vejamos o seguinte, se dá isso como compensação dessa perda. Mas ela só acontece uma vez, ou seja, ela é não recorrente, a perda é recorrente. Exatamente. Se diz, repare que coisa fantástica, vamos compensar tributando auxílio moradia e diárias pagas pelo setor público. Mas você está tributando o que você está dando? Quer dizer, você tira de um bolso e põe no outro, é isso? Quer dizer, é falso. E depois faz o seguinte, vamos compensar tirando o tratamento diferenciado das empresas, por exemplo, da indústria farmacêutica ou da indústria de cosméticos. Na indústria farmacêutica, como já foi avaliado, implica uma elevação de 12% nos preços dos remédios. Quer dizer, é isso que se quer? Quer dizer, então nós estamos num país que está flertando com uma crise fiscal desproporcional, com inflação, todos estão vendo aí. Supondo que fosse a tributação dos dividendos, o que é que vocês aconselhariam aos seus clientes? Eu vou dizer o que vocês dirão. Olha, vai haver tributação de dividendos, logo, distribui tudo que puder. Tudo que puder, agora. Quer dizer, produz uma enorme descapitalização e, além disso, no caso das empresas estrangeiras, com impacto sobre o câmbio. Agora, depois disso, o seguinte, ao fazer isso, eles estão emprestados agora, já que não tem o juro remuneratório do capital próprio. Quer dizer, desequilibra o perfil de endividamento das empresas. Bom, isso são apenas assim lances de caráter geral nessa proposta que é rigorosamente um desastre. Nossa, que explicação maravilhosa. Mas é isso mesmo, é um desestímulo ao investimento, né? É um desestímulo ao investimento, né? E a gente percebe com muita clareza que desagradou realmente, como você bem colocou, a todos, né? Até o próprio governo, né? Municipal, estadual, pela baixa da arrecadação. A própria presidência da República disse, olha, não fui eu estou inocente, foi a Receita que fez. Já não mais faz parte do governo, foi a Receita, não fui eu, foi a Receita. Tirou o corpo fora, né? Não, seguramente deve ser a Receita Federal de Marte. Que não foi daqui, foi Marte. É uma Receita marciana, deve ser. Mas é bem isso mesmo. O senhor fez uma colocação brilhante, uma exposição clara, que é o sentimento de todos, né? Na verdade, atinge a todos indiscriminadamente, de forma muito ruim e sem o pensamento do reflexo disso no futuro, né? Quer dizer, que vai afetar aí toda a conjuntura. Eu não acredito que isso passe do jeito que está, né? Aliás, não sei se mediante essas questões todas, isso vai para frente, né? O relator, o Celso Sabino, está vindo com outras invenções aí, a gente não sabe que vai acontecer, né? Ele quer reduzir demais agora a alíquota do imposto da jurídica para manter, enfim, do dividendo, mas eles realmente são comunicantes. Você colocou muito bem a questão, por que foi feito em 95, né? Essa unificação e o pagamento através das empresas, né? Ficou muito claro para nós, evidentemente, era até uma forma, um critério de antecipação até de distribuição de lucros e dividendos, né? Vamos pensar dessa forma, né? Lá em 95, quer dizer, não pode se dizer que não se tributava o dividendo. Na verdade, se tributava na jurídica, né? Era essa a questão, né? Quer dizer, foi uma coisa muito inteligente feita à época, com esse critério, que se distribuindo ou não, você teria essa condição. O juros sobre capital próprio é uma coisa que realmente tinha uma compensação. O investidor pensava realmente, né? Vamos investir no meu negócio mesmo? Né? Interessa que até o meu dinheiro será remunerado por isso. Então, todos esses critérios, quer dizer, que são critérios importantes para quem está investindo. Para o investidor, o jeito de ter um dinheiro, ele pode botar o dinheiro onde ele quiser. Essa aqui é a questão que, nessa análise, o governo não teve essa visão, na verdade. Poxa, como é que faz, né? Porque o sujeito vai pensar com muita clareza. Bom, vou botar o meu dinheiro agora. Vou manter ele no Brasil? Vou abrir uma empresa aqui num país da América do Sul, aqui, com uma tributação mais favorável, né? Hoje eu tenho o Mercosul, que eu posso continuar vendendo para o país, quer dizer, abro ali as minhas instalações, vou para lá e vou fazer conta. Se vale a pena, eu vou para lá, toco o meu negócio de lá. Só que ele vai gerar emprego e riqueza lá, não no Brasil, né? Esse é outro aspecto social que também tem que ser analisado
nesse contexto como um todo, que não está sendo também visto, né, com mais critério, com mais clareza. Então, eu acho que eu queria saber do senhor o que o senhor acha dessa questão, dessas uniões aí do fase 1, fase 2, mediante aspectos que aí estão. Não ouvi falar mais, por exemplo, do projeto de simplificação, lá, o tal de Simplificar Já, não sei se ele está dentro desse contexto, ele entrou ali na PEC 110, mas não sei se está sendo levado em consideração nessa análise lá do Roberto Rocha, né, que é o relator do projeto naquela casa. Mas, enfim, aquele projeto, de todos que estão aí, me parece um pouco mais coerente, porque realmente leva à simplificação o que existe no mercado hoje, e não uma mudança radical e essas situações agora colocadas pela própria Receita Federal no projeto do governo federal. Então, a sua análise, fechando essa questão, para a gente já está no caminho para o final do programa, para a gente entender o seu pensamento a respeito disso, né? O que o senhor acha? O senhor acha que isso deve vingar, deve mudar muita coisa, ou não vai acontecer nada? Deixe-me dizer, eu faltei dizer que também tem espaço muito grande para questionamentos de inconstitucionalidade. Sim. Eu vou mencionar um deles flagrante. Se faz o que eles chamam de extinção da isenção na distribuição de dividendos das empresas do Simples, limitando a R$ 20.000. Aliás, chegou-se até a cogitar reduzir para 2.500, o que tendo 2 sócios dá um salário mínimo. É brincadeira, é brincadeira. Não saber fazer conta, né? Não precisa muita conta, não precisa muita inteligência, não, para tirar conclusão sobre isso. Pois bem, agora, acontece que, no caso do Simples, não é não incidência, é isenção mesmo. Essa isenção está em lei complementar, na Lei Complementar 123. Detalhe, não se fala em isenção na percepção, mas na distribuição. Portanto, a isenção é da empresa. Você isenta a distribuição, não a percepção. Então, se quer alterar uma lei complementar por lei ordinária. Tá? Isto abre um contencioso com 4 milhões de empresas. 4 milhões de empresas que entram no contencioso desse. Argumento, não, é porque se trata de uma lei complementar, porém uma lei sobre, meramente no sentido formal, não no sentido material. Bela discussão. 20 anos para discutir isso no Supremo, né? E vai perder. E vai perder, porque a lei complementar, a emenda constitucional da 109, que resultou da PEC emergencial, diz que não pode, por 8 anos, fazer qualquer medida que resulte em alteração no Simples. Então, ela é ilegal e inconstitucional. Quer dizer, portanto, também, novamente, alcançando um recorde de maluquices. Bom, quanto a o que fazer em relação a isso, foi o objeto de sua pergunta. Eu acho que, olha, é completamente fora de propósito. Todo PEC 45, PEC 110, acaba com isso. Quer dizer, isso é espírito perturbador. Está perturbando o país devia estar com atenção na recuperação de empregos, na retomada da atividade econômica, no enfrentamento da crise sanitária, que quando você vai se concentrar em qualquer coisa desse tipo, aparece um espírito perturbado, que diz, agora tem uma solução, mas vamos dizer, repare a energia que é desperdiçada para lidar com isso, em lugar de estar tratando com coisas concretas. Quer dizer, o desperdício político, o desperdício de energia intelectual. Quer dizer, nós estamos aqui discutindo o quê? Discutindo projetos que, como eu disse, são apenas de um espírito perturbado. Quer dizer, que vem com uma coisa desse tipo para simplesmente afastar a atenção da sociedade brasileira, do Estado brasileiro, para os problemas enormes que estão aí à nossa frente. Quer dizer, em lugar, nenhum país do mundo faz uma mudança estrutural nessas circunstâncias. Veja bem, a Espanha, reconhecendo mudanças muito grandes que estão ocorrendo nas relações econômicas no mundo inteiro, e, portanto, com repercussões no tratamento do imposto de renda, o que é que faz? Criou uma comissão de alto nível, em abril passado, logo agora, para que, até fevereiro,
escute a sociedade, ouça tudo, veja quais são os pontos conflitantes, veja quais são as repercussões e procure ver se encontra algum tipo de projeto que possa oferecer ao governo espanhol, ao parlamento espanhol, para que delibere sobre o assunto de uma maneira transparente, cuidadosa, sabendo o seguinte: se eu vou fazer alguma coisa, quem é que sai prejudicado? Como é que nós fazemos isso? Eu vou dar um exemplo dos cuidados que nós temos. Quando nós estamos fazendo a mudança da legislação do imposto de renda 95, nós constatamos que o problema central da complexidade do imposto de renda era a dedutibilidade da correção monetária do PL. Então, vamos reiterar isso. Qual era a pergunta que eu fiz? Quais são as consequências disso? Quem vai ter problemas fazendo isso? Então, vamos buscar soluções tecnicamente bem concebidas que consigam mitigar, diluir tudo isso. E foi assim que surgiu o juro remuneratório do capital próprio. Foi com isso a não incidência na distribuição dos dividendos. Quer dizer, tudo isso, e também redução da alíquota do imposto de renda. E talvez não se lembre, era de 43,25, era 25,15. Quer dizer, isso, portanto, era um conjunto harmônico, sistêmico, que foi discutido no Congresso Nacional em 6 meses. Nós mandamos projetos de lei. Projetos de lei foram encaminhados em junho ou julho, eu não me lembro, que foram sancionados em dezembro, inúmeras reuniões. Vamos explicar minuciosamente cada uma dessas coisas. Por quê? Não, mas esse negócio aqui tem que... Não, então vamos rever. Antes de apresentar o projeto, eu próprio consultei inúmeros escritórios de contabilidade, de advocacia, de economia. Olha, nós estamos pensando em fazer isso. O que é que vocês acham? Nós não somos dono da verdade. Não chegar de supetão, de acabei de mandar um projeto de lei. Não. Que, aliás, Sérgio, vai como se fosse, mas se tiver errado, nós corrigimos. É um balão de ensaio. Isso é de respeito ao processo legislativo. Quer dizer, projeto de lei não é campo de provas, não. Não é laboratório de experimentação. Não. Quer dizer, você tem que ter mas houve excessos produzidos pela Receita. Assuma a responsabilidade. Não fique terceirizando responsabilidades. Quem é que assina o projeto? Quem mandou a exposição de motivos? Essa que assume a responsabilidade. Porque, ao fazer isso também, é um desserviço à dignidade do homem público. Eu acho que esse critério é importante, né? Até porque a gente vê com muita clareza, né, Gerardo, que a grande maioria dos nossos representantes lá no Congresso Nacional, eles não entendem absolutamente nada de tributação, porque não é a especialidade dele, né? Então, você tem que dar um subsídio com muita clareza e com uma linguagem muito simples, eu diria, para que eles possam ter uma compreensão melhor daquilo que eles estão aprovando, né? Senão fica difícil, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Isso vai, evidentemente, desde quem propõe aquela intenção de alteração, né? No caso aqui da tributária, né? Com muita clareza, sem pegadinha, você bem colocou, e é uma realidade, para que as pessoas que ali estão, naquela casa, que em última instância eles é que vão aprovar o projeto, da forma que eles acharem que está adequado ao país, né? E aí, evidentemente, tem alguns elementos aí que envolvem também políticas, etc., mas dentro de uma linha de isenção, vamos imaginar que todos estão realmente ali com um objetivo maior e melhor de tentar trazer para o país o que é melhor para o país, né? Melhor em termos de tributação, de justiça social, de justiça tributária em geral, né? Porque a análise, na minha visão, tem que ser não só tributária, mas econômica também, olhando esse aspecto mais globalizado, né? Olhando mais no todo, né? Para que a gente possa realmente cumprir esse papel. Então, eu acho que isso tem que ter muita clareza. E dentro dessa lógica, a gente percebe que, infelizmente, o senhor colocou muito bem, as propostas que vieram de forma muito fechadas, né? Pensando só com aquele foco pré-determinado de alguns setores, de algumas visões, não olhando no todo, né? E realmente isso é muito ruim. Então, dentro desse conceito todo,
também porque eu acho que é importante a gente tentar fazer uma revisão no que está aí. A gente tem que melhorar também o que está aí, né? Tem muita coisa que poderia ser melhorada, aperfeiçoada, simplificada, né? Trazendo uma agilidade melhor na tributação, sem mexer nos tributos que aí estão, mas melhorando algumas coisas que a gente sabe que trazem alguns conflitos, né? Até de entendimento, e isso a gente poderia, de fato, colocar especialistas para poder ajudar a resolver essa questão, né? Com mais clareza, né? Então, eu entendo que esse seria o melhor caminho. Não sei se a gente vai conseguir partir para esse caminho, né? Mas dentro do que está colocado ali, é melhor que não se mexa em nada, né? Pelo menos agora, na virada de gestão do governo, do executivo, na mudança de governo, não sei se isso deverá ser passado ou não. Então, queria, então, se eu der a sua última fala em relação a essa complexidade como um todo, porque tem muita coisa que a gente teria que olhar, né? Inclusive, eu li outra coisa, outro dia, uma reflexão no Estadão, sobre o redator, o diretor de redação do Estado, ele diz que quando o contribuinte tem razão, né? E ele fala ali dos aspectos da legislação dispositiva, né? Ele fala das portarias, resoluções e instruções normativas que mudam até, às vezes, muitas vezes, o conceito da própria legislação, né? Eles dão uma desfigurada. Isso é uma preocupação também que a gente tem que imaginar de aperfeiçoamento, né? Imagino eu, dando uma trava nisso. Quer dizer, na verdade, se tem que fazer alterações para melhoria, concordo, mas primeiro que de tempos em tempos e com determinados critérios de análise para que isso ocorra de uma forma que você não vai desfigurar qual era o objetivo maior, que é a própria lei, né? Então, queria ouvir isso do senhor antes da gente fechar o nosso programa. Bom, antes de qualquer coisa, agradecer esse convite e, mais uma vez, participar dessa videoconferência promovida pela FENACOM, dizer assim, do que eu acho nesse momento. É evidente que o sistema tributário brasileiro tem problemas. Como tem todos os sistemas tributários do mundo. Não somos diferentes nisso, não. E como sempre existirão problemas. E problemas que devem ser corrigidos. Agora, há uma primeira regra que eu vou recolher o ensinamento da medicina. Uma regra de Hipócrates, o pai da medicina. Ele diz, na medicina, em latim foi dito, primo non nocere, primeiro não prejudicar. Esse é o princípio básico. Assim, eu vou curar, mas primeiro não prejudica. Primeiro não prejudicar. Então, é da mesma forma que temos problemas, sim. Agora, o criou foi uma grande confusão, uma grande celeuma. O que tem que fazer é assim, para a confusão, para a celeuma, para que se possa ter uma visão clara de quais são os problemas. Quer dizer, no meu entendimento, não é a hora de mexer em nada disso, o que não significa dizer que eu não reconheça a existência de problemas. E é isso que eu tenho escrito o tempo inteiro, dito. Agora, produzir-se uma confusão de tal ordem, uma confusão tamanha, para a confusão, para a briga, para essa pretensões descabidas, não sistêmica de tudo isso, para organizar, para pensar. Começa a raciocinar com o próprio cérebro. Não peça cérebro emprestado para pensar, não. Discuta pensando as coisas. Quer dizer, por que eu vou fazer isso? Porque os outros fazem. Quer dizer, isso é um raciocínio de um indigente intelectual, que não é capaz de pensar. Bom, e dizer, portanto, assim, que agora, o que é importante, qual a mensagem final? Muito simples, mexam-se. Mexam-se. Não vamos esperar que essas coisas aconteçam. Os contadores, as empresas que prestam serviços contábeis, conhecem esse assunto, entendem esse assunto. Então, são capazes de fazer um juízo preciso sobre esse assunto. Então, mexam-se, ajudem o país trazendo sua contribuição intelectual para esse debate e, nesse instante, exatamente resultando em parar essa discussão, parar esses projetos, sabe? E dizer, tragam a autoridade técnica que têm na matéria para dizer, para com esses assuntos, falem, levem ao Congresso isso, façam com que os congressistas vejam isso, vejam com seus clientes que são também congressistas, que vejam isso, que façam uma advertência sobre isso e, com isso, estarão prestando um bom serviço ao país. Obrigado, doutor Everardo. É um prazer tê-lo aqui conosco. Acho que os nossos ouvintes aqui nos assistiram também.
ficaram bastante entusiasmados com a sua fala, né? Essa é uma reflexão importante que todo mundo tem que ter na sociedade, porque realmente esse é o caminho da discussão, e essa é uma discussão, não é discussão simples, uma discussão difícil, muito técnica, e que tem que ser ouvidas pessoas que têm um conhecimento mais aprofundado para que a gente possa realmente ajudar ou esse governo, ou o governo que lá estiver, a melhorar a situação tributária do país, trazendo uma melhora de alguma maneira, né? Ou na simplificação, ou na forma, enfim, da redistribuição mais justa desses tributos, mas, enfim, tem que tentar, de alguma maneira, ajudar o governo, trazendo aí esses conceitos que nem todo mundo tem, né? Ajudando aí os nossos congressistas a tomar a atitude mais adequada para o maior crescimento da nossa nação. Então, agradeço novamente a sua participação e a vocês todos que nos ouvem. Eu sei que vocês ficaram chateados porque acabou o programa, mas é assim, tem tudo que tem começo, tem fim. Então, isso aqui não é diferente, ok? Forte abraço, novamente, doutor Everardo, um abraço a todos e até a próxima semana.